Oi, gente, tudo bem? Olha, não foi por falta de aviso, né? Desde 2018 que a gente vem alertando para que aquela emenda constitucional do finalzinho do governo Michel Temer, congelando os gastos públicos por 20 anos, em algum momento ia comprometer profundamente o desenvolvimento do Brasil. E o momento chegou. Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Roda aí a vinheta. Pois é, ontem foi o pior dia da Bolsa de Valores no Brasil no atual século, com uma queda brutal de 12% nos papéis, dólar nas alturas, reflexo de uma convulsão internacional devido à queda de braço entre Rússia e Arábia Saudita pelo preço do petróleo. Há quem atribua isso também ao pânico mundial causado pela epidemia, que já está virando uma pandemia, do coronavírus. Mas aqui no Brasil, o Corona Guedes, ele pode ser muito mais nocivo do que o coronavírus, né? E, na verdade, o que o Guedes vem apregoando nada mais é do que a redução máxima dos gastos públicos. Eu li hoje na Folha de São Paulo um artigo com a opinião de uma economista, a Mônica Bolle, da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, dizendo que essa visão do Paulo Guedes é que vai afundar o Brasil. E olha que essa visão da economista Mônica Bolle, ela é uma visão que é corroborada por boa parte da esquerda brasileira, por economistas, ex-ministros da economia. O próprio Ciro Gomes vem atacando isso, por quê? Nós sabemos que um dos motores das economias mundiais é o investimento do Estado. O Estado investe em infraestrutura, o Estado investe em desenvolvimento tecnológico e isso alavanca a iniciativa privada para que ela possa também investir e aumentar a geração de emprego e a distribuição de renda. Aqui no Brasil, o Guedes está fugindo disso porque a visão dele é uma visão que foi aplicada no Chile há algum tempo atrás e lá tem se mostrado extremamente ineficaz. O fato é que o Guedes ele tem uma oportunidade agora, com essa crise que nós estamos vivendo, inclusive com a ameaça de recessão mundial, e o Brasil não fica fora dessa ameaça, de se rever essa emenda constitucional do teto dos gastos. Exatamente no momento em que os juros estão muito baixos e que o endividamento do Estado a juros muito baixos é favorável para alavancar a economia, o Brasil não pode se endividar, porque aquela emenda lá do Michel Temer, e que nós na época reclamamos aqui no canal, está travando o investimento brasileiro. O Rodrigo Maia já falou também, e olha que é um neoliberal falando, que é necessário rever a emenda do teto dos gastos. Tá? Exatamente por quê? Porque nesse momento, no momento de crise mundial, no momento em de ameaça de recessão mundial, o Estado brasileiro precisa investir para poder resgatar a economia, resgatar a circulação de emprego, geração de empregos, estimular a iniciativa privada a contrair empréstimos também em resposta à iniciativa do governo, e o Brasil não pode, porque a emenda do teto dos gastos simplesmente proíbe o endividamento do Estado num patamar superior ao do exercício fiscal do ano anterior. Então, esse é o cenário para o qual nós estamos nos caminhando. Se o Guedes tiver a sensibilidade e tiver a capacidade, que até agora o governo Bolsonaro não demonstrou ter, de dialogar com o Congresso para rever essa emenda constitucional que limita o teto dos gastos do governo, para o governo se endividar um pouco mais e dar o choque de incentivo à economia, o Brasil pode passar por essa ameaça de nova recessão mundial, a exemplo do que houve em 2008 e 2009, de uma maneira mais calma. Mas se isso não acontecer, e eu acho que tem boa chance de não acontecer, porque o Guedes ele tem uma deficiência cognitiva muito grande para esse lado, em função da forte ideologização que ele traz para a economia, eu acredito que nós estamos em direção ao precipício. Eu já disse no vídeo de ontem que o Brasil é um barco à deriva
em direção a um precipício em que o capitão do barco é um maluco e o timoneiro do barco, que é o Guedes, é um dorminhoco. Esse é o cenário preocupante que o Brasil vive. Em contrapartida, no dia 15, agora domingo, o presidente não cansa de cometer crimes em insuflar a população a participar de atividades de apoio a ele. Inclusive, os militares já divulgando notas de apoio e convocação para esse manifesto, aumentando o tensionamento do país exatamente no momento em que o país, o presidente e o ministro da Economia devem estar focados em proteger a nossa economia da possível crise mundial que se avizinha. É muita irresponsabilidade reunida num governo só. É necessário, portanto, que a gente faça essa crítica, que a gente saiba se posicionar em relação a esse cenário que está posto, porque da forma que está é muito complicado. Vai o presidente da República para os Estados Unidos lamber a bunda do Trump, fazer acordo de comprar sucata militar dos Estados Unidos e alardeia isso como sendo uma grande vantagem. Para completar e arrematar o final desse vídeo, o presidente, não achando o que fazer no meio dessa turbulência da economia mundial e brasileira, ainda insufla a população, inclusive dizendo sem provas que houve fraude nas eleições de 2018, em que ele próprio foi o vencedor. Esse é o Brasil do caos que Bolsonaro quer e que parece que Paulo Guedes não enxerga a solução ou o caminho certo para tirar o barco do precipício. Forte abraço a todos e até a próxima.